Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E hoje eu trago na nossa série, no radar, o quarto trimestre e apresentação de resultados da Indústrias Home. Se você não conhece a Indústria Home, eu vou deixar um card aqui de um vídeo que eu já fiz explicando um pouco mais o foco da empresa, qual é o setor de atuação da mesma. Então, sem muita enrolação, bora para a vinheta e já voltamos com o vídeo. Lembrando que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra e venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional. Assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente no investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que ora aqui sejam citados. Então, no dia 9, agora passado, a Home apresentou e disponibilizou o seu release de resultados do quarto trimestre de 2020. E como a Home é uma empresa que nós sempre trazemos as notícias sobre ela, né, eu vou aproveitar, vou analisar os dados do quarto trimestre e colocar para vocês a minha opinião, né, sobre a evolução da empresa. Bom, destaques do release: receita recorde de 366,6 milhões no quarto trimestre, com uma valorização de mais 56,5% ante o resultado do quarto trimestre de 2019. Entrada de pedidos da ordem de 391,1 milhões no quarto trimestre de 2020, um aumento de 110,6% em relação ao quarto trimestre também de 2019. As comparações sempre vão ser feitas, né, como referência usando o mesmo trimestre de referência do ano anterior. E eles falam que iniciaram o ano de 2021 com 510 milhões na carteira de pedidos, um aumento de 67,2% em comparação ao quarto trimestre também de 2019. Bom, eu destaquei alguns pontos no release da empresa, né, que eu vou também deixar disponível na descrição desse vídeo, sobre a apresentação de resultados da Home. Então tá aqui, release, resultados, quarto trimestre de 2020, 9 de fevereiro de 2021. Eu não lembro qual foi o horário exato, né, da divulgação. Porém, como eles colocaram como destaque, principalmente, né, receita recorde, como eu já falei, 306,6 milhões, entrada de pedidos 399,1 milhões, né, e iniciaram o primeiro trimestre, na realidade, de 2021, já com uma carteira de pedidos da ordem de 510 milhões. Dentro dos destaques, ele coloca que a unidade de máquinas home recebeu operacional líquido no quarto trimestre de 2020 e apresentou um crescimento de 37,1% em relação ao quarto trimestre de 2019, decorrente à retomada de pedidos a partir de julho de 2020, o que refletiu num crescimento de 10,1 pontos percentuais. A unidade de fundidos e usinados no quarto trimestre de 2020 também alcançou um crescimento de 102,3% na receita operacional líquida em relação também ao quarto trimestre de 2019, refletindo isso num crescimento de 8,2 pontos percentuais em relação. Entrada de pedidos na unidade de máquinas home no quarto trimestre, também com crescimento de 87,5% comparado ao quarto trimestre de 2019, refletindo um ambiente muito favorável aos investidores e das novas alternativas de negócio. Também ele fala sobre a entrada de pedidos de unidade de fundidos e usinados no quarto trimestre, que apresentou um crescimento de 75,7% quando comparado ao quarto trimestre de 2019. A entrada de pedidos da unidade de Buchmann Hart Weber, né, no quarto trimestre de 2020, não sei se o nome correto é esse, mas foi a pronúncia que eu achei, atingiu 99,3 milhões, um crescimento de 264,6% quando comparado ao quarto trimestre de 2019, reflexo da retomada de negócios na Ásia. Ele também diz que a carteira de pedidos apresentou um crescimento de 67,2% em relação ao mesmo período, né, do ano findado em 31 de dezembro de 2019, ou seja, anualizado.
Com o aumento da liquidez das ações da Home, observou os últimos meses, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, passamos a compor os seguintes índices, né? O IBRA, Índice Brasileiro Amplo, IDIV, Índice de Dividendos, SMIL, que é o Índice Small Caps, né? IGCT, o Índice de Governança Corporativa e Trade, e ele também frisa que o caixa líquido da companhia fechou no dia 31 de dezembro com um valor de 110,5 milhões. Então, vamos ao que interessa, que são propriamente os números. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais aqui para ficar melhor a visualização para vocês. Acho que ficou legal. Release de resultados, 4 trimestres de 2020, né? Fechamento. Eu marquei também alguns pontos aqui importantes. O volume da receita no quarto trimestre de 2019 foi de 248 unidades, tá? Aqui está em unidade, não está em valor. E 329 unidades de máquinas home no quarto trimestre de 2020, um aumento trimestre a trimestre, né? Quarto trimestre de 2020 a quarto trimestre de 2019 de 32,7%. Máquinas Burkhardt & Weber, também em unidades, continua estável, 7 unidades para 7 unidades, um aumento de 0, né, para todos os efeitos. Fundidos e usinados por tonelada, 3.605 toneladas no quarto trimestre de 2019 e 6.528 toneladas no quarto trimestre de 2020. Isso que dá uma variação positiva de 81,1%. Em relação ao ano de 2019 total e o ano de 2020, o volume de máquinas home e unidades aumentou 7,6%. A de máquinas Burkhardt & Weber teve uma redução de 41,4%. E o de fundidos e usinados por tonelada teve um aumento também de 43,5%. A receita operacional líquida da empresa no quarto trimestre de 2019 foi de 230.381.000 e no quarto trimestre de 2020, 360.643.000. Isso dando uma variação positiva de mais 56,5%. Em relação ao anualizado, 2019, 765.506.000 para 973.150.000, com a valorização de mais 27,1%. A margem bruta da empresa também, comparando o quarto trimestre de 2019 com o quarto trimestre de 2020, também melhorou. Saiu de 29,9% para 32,2%. A margem do quarto trimestre de 2020, inclusive, foi melhor do que a margem bruta do terceiro trimestre de 2020. E anualizado, sai de 27,3% para 30,7%. O lucro operacional EBIT do quarto trimestre de 2019 foi de 22.397.000 e no quarto trimestre de 2020 foi de 67. Eu nem marquei, né? Vamos marcar aqui agora, então, ao vivo. Porém não. De 23,397 milhões para o quarto trimestre de 2020 em 61.007.000. Um aumento nada mais nada menos do que de 172,4%. Porém, anualizado com uma diferença positiva de 2,3%. A margem operacional também subiu de 9,7% para 16,9%, né? Porém, olhando ano a ano, teve uma quedazinha, né, caiu de 13,7% para 11%. Lucro operacional, isso já levando em consideração ajustado, já com depreciação e amortização, veio de 22.397.000 no quarto trimestre de 2019 para 59.336.000 no quarto trimestre de 2020, mesmo assim com uma melhora de 164%. Porém, se a gente olhar anualizado 2019 a 2020, com um aumento de 251,8%. Ou seja, os números vieram bem bons para a empresa em relação, pensando com o quarto trimestre de 2019 e o quarto trimestre de 2020. A margem líquida subiu de 8,3% para 24
trimestral, levando em consideração trimestre a trimestre, porém, anualizado, a diferença foi pouquinha, foi de apenas 1%, saiu de 17% para 18%. O resultado líquido ajustado de 19,66 milhões no quarto trimestre de 2019, passou para, no quarto trimestre de 2020, para 48.974.000, com uma diferença também de 156,9%. O EBITDAT da empresa, né, saiu de 13,5% para 19,7%, porém, olhando anualizado, ele teve uma redução de 3,2 pontos percentuais, saindo de 18% para 14,8%, ou seja, teve uma reduçãozinha na margem. Olhando o ajustado, o quarto trimestre de 2019 fechou a 31.123.000 e o quarto trimestre de 2020 a 69.444.000, com uma valorização de 123,1%. E olhando isso anualizado, saiu de 63.722.000 para 142.969.000, com uma melhora de 124,4%, ou seja, melhorou bastante. E a margem EBITDA, que era de 13,5% no quarto trimestre de 2019, agora no quarto trimestre de 2020 chegou a 19,3%, refletindo também no anualizado, que saiu de 8,3% para 14,7%. Em relação aos investimentos da empresa, o valor de investimento no quarto trimestre de 2019 foi de 10.339.000 e no quarto trimestre de 2020 de 15.861.000. Ou seja, um nível de investimento 53,4% maior do que no trimestre de 2019. E olhando o anualizado, com uma melhora de 51,4%, olhando o ano de 2019 em relação ao ano de 2020, ou seja, os números da empresa vieram muito bons, né? A empresa está conseguindo um resultado muito bom e continuando nesse ritmo, pode-se dizer que é uma empresa que tem por tendência, pelo menos desse ano, apresentar bons resultados aos seus acionistas e gerar inclusive bons dividendos, que ela é uma boa pagadora de dividendos da Bolsa de Valores, apesar de ser uma small cap. Tem algumas notas aqui que eu não vou falar sobre tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas como eu falei, o release vai ficar aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre algum ponto específico do release, deixa lá nos comentários que eu pego, dou uma olhada e faço um videozinho explicando só aquele ponto específico, tá? Não tem problema. Eu vou só colocar aqui os pontos que eu sinalizei para todos os efeitos, né? Isso aqui é uma informação importante, né? Utilização média de capacidade instalada, ou seja, a UCI dela, ela em dezembro de 2020 ela estava utilizando 70% da capacidade, ou seja, a empresa tem condição de produzir mais do que ela produz no momento. E ele coloca uma nota que ao longo dos últimos anos efetuamos diversas otimizações, principalmente nas estruturas indiretas, reforçando o foco em projetos de redução de custos e despesas, além de realizarmos investimentos em automação e produtividade centrados no incremento da rentabilidade, o que se pode notar desde o ano de 2017, ou seja, ele quer dizer que desde 2017 ele já vem fazendo a reformulação na empresa. Estrategicamente, definimos como prioridade o desenvolvimento de novas gerações de produtos, com evolução significativa no conteúdo tecnológico, sendo que as primeiras linhas lançadas em 2018 e 2019 já estão fazendo muito sucesso nos mercados domésticos e internacional. Uma coisa que eu acho importante que ele colocou aqui é a questão da realizando investimento em automação e produtividade, né? Hoje em dia pode-se dizer que as empresas que não seguirem nesse rumo de automação, investir em organismos robóticos, pensar nos critérios e no conjunto aplicado aos critérios e às ideias de indústria 4.0, entre outras frentes importantes, vão começar a perder mercado
principalmente nesse mercado da área industrial de máquinas, fabricação de equipamentos, em geral, que tem uma competitividade muito grande. Olhando o mercado, as principais vantagens competitivas da companhia no mercado, como investimentos contínuos no desenvolvimento de produtos e soluções com tecnologia de ponta, redistribuição direta, assistência técnica própria e permanente, né? E Helena coloca que é permanente alocação de máquinas, disponibilidade de financiamento, atrativos em moeda local e aos seus clientes e curto prazo de entrega nos seus produtos. Isso é muito importante também, que o cliente que compra uma máquina dessa, ou que compra um equipamento para a tua empresa, para fabricação, para desenvolvimento, que seja, automaticamente ele quer aquele equipamento o mais rápido possível, com um bom treinamento dos seus funcionários, com boa possibilidade, e com uma assistência técnica muito boa que possa solucionar os problemas no tempo mais hábil possível, né? Eu separei aqui alguns números relativos à entrada de pedidos, né? Em relação a valores brutos com imposto, né? Máquinas home no quarto trimestre de 2019, o valor foi de 111.184.000 e no quarto trimestre de 2020, 208.471.000, ou seja, uma valorização, né? Ou seja, uma melhora de 87,5%. Vamos inclusive realçar aqui para ficar bonitinho. Ok. Máquinas Burkhardt e Weber saiu de 27.249.000 para 99.346.000, aumento absurdo de 264,6%. Fundidos e usinados saiu de 46.820.000 para 82.250.000, também com uma alta de 75,7%. Olhando isso anualizado, né? 2019 em relação a 2020 de máquinas home teve um aumento de 60,3%. Máquinas Burkhardt e Weber teve uma redução de 8,7%, porém parece que o valor das máquinas aumentou, né? Então acabou compensando no final das contas. E fundidos e usinados saiu de 210 no ano de 2019 para 319 milhões, um aumento de 51,8%. Uma performance total anualizado de mais 45,1%. Olhando a carteira de pedidos, também da empresa, no quarto trimestre de 2019, ela somava 93.276.000, no quarto trimestre de 2020 soma 254.213.000, um aumento de 172,5%. Em relação às máquinas Burkhardt e Weber, o quarto trimestre de 2019 o valor era de 138.470.000, está aqui aquela diferença que a gente viu ali em cima, e no quarto trimestre de 2020 foi de 126.200.000, né? Trimestre a trimestre, 2020 a 2019, quarto, uma redução de 8,9%. Porém, fundidos e usinados, saiu de 73.207.000 para 129.612.000, uma alta de 77%. Olhando essa variação no total trimestralizado, uma melhora de 67,2%, e uma variação, só fazendo uma comparação rápida, do quarto trimestre de 2020 para o terceiro, de mais 8%. Ou seja, a empresa continuou melhorando a sua carteira. No final do quarto trimestre de 2020, a carteira de pedidos apresentou um crescimento de 67,2% comparado com o mesmo período de 2029. Isso está aqui, né? 67,2% foi os dados que a gente estava olhando aqui em cima, só para considerar. A receita operacional líquida por negócios, né? No quarto trimestre de 2019, 129.313 para 177.300.000, com uma melhora de 37,1%. Máquina Burkhardt Weber, 63.707 para 107.761.000, uma melhora também de 69,2%. Fundidos e usinados, 37.361.000 no quarto trimestre de 2019 e 75.582.000 no quarto trimestre de 2020, uma melhora também de 102,3%. Olhando isso no total, no anualizado, né? Deixar aqui até uma observaçãozinha básica.
nós temos valores positivos, somando um total no anualizado, né, de 27,1% de crescimento em relação a 2019. Ele fala que a receita operacional do negócio atingiu 177,3, está aqui em cima, né? Milhões de 4 meses de 2020, com uma melhora de 37,1, o número que a gente já viu aqui em cima, só para explanar um pouquinho, quanto a comparado ao quarto trimestre de 2019. Fundidos e usinados, negócio de 75,6 milhões, também o valor está aqui em cima também. Ele foi arredondado, né? No quarto trimestre de 2019, o que representa um crescimento de 102,3%, que está aqui também em relação ao quarto trimestre de 2019. Aqui ele mostra, vamos dizer assim, aonde, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima, que é a receita líquida operacional, receita líquida operacional líquida por região geográfica, né? Ou seja, para onde ela vende, da onde vem a receita da empresa. A gente vê que em 2020, vamos colocar aqui, 60% da receita da empresa veio do Brasil, 25% da Europa, 2% da América Latina, 5% dos Estados Unidos e 8% da Ásia. Isso em relação a 2020. Em 2019, 56% da receita vinha do Brasil, houve um aumento de 4% na realidade da receita da empresa em relação às compras feitas por empresas brasileiras, indústrias brasileiras. A Europa saiu de 25% para 31%, ou melhor, caiu, né, na realidade de 31% para 25%. A América Latina, que em 2019 era responsável por 2%, continua sendo 2%. Estados Unidos, que em 2019 era responsável por 4% das vendas da empresa, passou a deter 5% das vendas. E a Ásia, que era 7%, passou para 8% do total de vendas da empresa. Ou seja, houve uma modificação, um remanejo na realidade, né, nas vendas, mas continua bem em linha, com uma variação muito pequena, não chegando em nenhum caso a mais de 5%, por exemplo. Bom, olhando as receitas obtidas no exterior, a gente tem que lembrar que aqui tem o impacto do dólar também, né? No quarto trimestre de 2019, a receita operacional líquida no mercado exterior era de 100 milhões e 100 mil, e no quarto trimestre de 2020 foi de 151 milhões e 900 mil, uma melhora de 51,7%, e anualizado com uma melhora também de 14,8%. Porém, se a gente olhar, só peguei o dado final na realidade, isso em dólar, por exemplo, né, em moeda estrangeira, teve uma queda de 13,7%, que isso aqui foi impactado pela diferença do dólar durante esse ano, que deu uma explosão, né, principalmente depois do problema da pandemia. E isso, é claro, ia impactar diretamente sobre o faturamento olhando para o dólar. Olhando as margens da empresa, tanto a margem bruta quanto a margem EBIT, nós temos no quarto trimestre de 2019 em relação ao quarto trimestre de 2020, e olhando a variação de ambos os dois, né, nós temos Máquina e Home no quarto trimestre de 2019 com uma margem bruta de 37,6%, porém no quarto trimestre de 2020 uma margem bruta de 41%, isso refletindo um aumento de 3,4 pontos percentuais. Máquinas Burckhardt & Weber no quarto trimestre de 2019 tinha uma margem bruta de 22,9%, passaram para 24,7% em quarto de 2020, refletindo um aumento de 1,8%, ou seja, 1,8 pontos percentuais. E Fundidos e Usinados, que foi na realidade onde teve o maior aumento, né, que saiu de 15% de margem bruta para 22,5% no quarto trimestre de 2020, representando um aumento de 7,5%. Olhando no anualizado, né, comparando 2018
ou melhor, 2019 a 2020, né? O reflexo total disso foi um aumento de 3,4 pontos percentuais na margem bruta total entre todos os produtos que são vendidos pela empresa. Olhando aqui embaixo já agora as margens operacionais, olhando o quarto trimestre de 2019 em relação ao quarto trimestre de 2020, a margem operacional saiu de 14,7% em 2019 para 24,8% em 2020, refletindo nisso num aumento de 10,1%, né, ou 10,1 pontos percentuais. Máquinas Burkhardt e Weber de 5,5 para 8,6, um aumento de 3,1%. E a unidade de fundidos e usinados em relação às margens operacionais, o EBIT ajustado, que era de menos 0,2% do quarto trimestre de 2019, passou para o quarto trimestre de 2020 para uma margem de 8%, refletindo um aumento de 8,2% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Olhando os resultados finais, peguei errado, vou colocar azulzinho para ficar legal. Nós temos aqui um resultado final de uma melhora de 7 pontos percentuais quando olhado anualizado, pensando o ano de 2019 em relação ao ano de 2020. Bom, tive que dar um break no vídeo aqui rapidinho por causa do barulho, mas continuando, né? Olhando a margem EBIT, o EBITDA e a margem EBITDA da empresa no quarto trimestre de 2020, a geração operacional de caixa do EBIT foi de 69,5 milhões, representando uma margem EBITDA de 19,3%, uma margem considerada muito boa, principalmente para uma small. Olhando os resultados, o que nós temos? Vamos lá, vamos separar o que interessa para a gente primeiro. Quarto trimestre de 2019, quarto trimestre de 2020, a variação dos dois, e é claro, não pode ficar de fora, né, a variação final de resultado. Em relação ao quarto trimestre de 2019, o resultado líquido da empresa foi de 19 milhões e 66 mil, já no quarto trimestre de 2020 de 86 milhões e 406 mil, uma melhora nada mais nada menos que de 353,2%, algo assim que dá até medo, né? Você pensando em relação aos números. E representando uma variação, olhando os números de 2019 para 2020, de 34,5%. Imposto de renda e contribuição social, é claro, vendeu mais, vai pagar mais, saiu de 4 milhões 448 para 7 milhões 958 mil. A depreciação e amortização foi de 8 milhões 726 para 10 milhões 86. O EBITDA, que é o que importa para a gente, saiu de 31 milhões 123 mil para 71 milhões 115 mil, uma melhora de 128,5%. A margem EBITDA saiu de 13,5% para 19,7%, uma margem muito boa, e uma variação olhando trimestre a trimestre, quarto trimestre de 2020 a quarto trimestre de 2019, de mais 6,2%. Porém, olhando o ano todo de 2019 e o ano todo de 2020, são um detalhezinho aqui para se marcar até, a variação foi negativa, foi de menos 3,2 pontos, tá? Mas é claro, esse ano é um ano meio atípico, não dá muito para você comparar alguns números, né? Mas também não dá para ter todos os números bons em tudo, né? Porém, olhando para o nosso EBITDA ajustado, que é de 31 milhões 123 mil no quarto trimestre de 2019, na qual é de 69 milhões 444 mil no quarto trimestre de 2020,
teve uma valorização, ou seja, melhorou 123,1%. E olhando isso anualizado, né, saiu de um EBIT de 63.724.000 para um EBITDA de 142.999.000, ou seja, uma variação positiva de 124,4%. Olhando os valores ajustados, né, que é o valor final, que é o que vai bater o martelo, o ajustado sai de 13,5% no quarto trimestre de 2019 para 19,3% no quarto trimestre de 2020. Uma melhora de 5,8% trimestre a trimestre e no ano anualizado, né, uma melhora de 6,4%. Receita operacional líquida da empresa no quarto trimestre de 2019 era de 230.331.000, no quarto trimestre de 2020 foi de 360.643.000, com a valorização de 56,5%, né? E olhando isso anualizado, ela sai de uma receita operacional líquida de 765.506.000 para uma receita operacional líquida em 2020 de 973.150. Isso dá uma valorização de 27,1%. Continuando. Bom, segundo a empresa, a evolução da posição líquida do caixa no ano 2020 apresentou as seguintes e principais variações: crescimento das contas a receber decorrente do crescimento do volume operacional, principalmente no segundo semestre de 2020. Ele quer dizer que a coisa deslanchou na realidade a partir do segundo semestre. Pagamento dos juros sobre capital próprio declarados em dezembro de 2019 e julho e setembro de 2020, pagos em janeiro, novembro e dezembro de 2020, respectivamente, né? Teve uma enxurrada na realidade, teve inclusive ação de bonificação dada pela Home nos últimos 3 meses. Investimentos realizados no ano de 2020 destinados à manutenção de produtividade, flexibilização e competitividade das demais linhas no parque industrial e relativo ao novo negócio de locação de máquina, lançado ao mercado em junho de 2020. Também aumento de fornecedores em virtude da recomposição de estoque, né? Tem que comprar, se está vendendo tem que comprar, tendo em vista uma carteira de 67,2% maior ao final de 2020, quando comparada à carteira de 2019. Tem um ganho judicial também referente ao empréstimo compulsório em ações movidas pela companhia face à Eletrobras, comentado na seção de processos judiciais desse relatório. Né? Foi que a empresa tinha um processo contra a Eletrobras e ela ganhou, que deu um direito a ela receber um determinado valor. Quem quiser olhar, só olhar ali na parte de processos judiciais. Crescimento do EBIT ajustado de 2020 em relação de 2019 em 124,4%, ou seja, algo assim meio absurdo. Bom, esse gráfico aqui é interessante para dar uma olhada, né? O desempenho da ação da Home versus o Ibov, né? No período de 28/12/2018 a 9/2/2021, as ações da Home quase que no período inteiro performaram melhor do que o Ibov. Ou seja, a Home teve uma valorização de deixa eu ver se dá para marcar aqui. Não, dá. De 116,5%, né? Nesse período de 28/12/2018 a 9/1, enquanto o Ibov performou 36,2%. Ou seja, quem comprou, né, ações da Home em dezembro, né, de 2018 dobrou o capital num período que pode ser considerado, de certa forma, até bem curto. Em fevereiro de 2021, as ações ordinárias da companhia Home, que estavam cotadas a 18,25, apresentaram valorização de 4%. E desde 30 de dezembro de 2019, uma valorização de 116,5%. E desde 28 de dezembro de 2018. Aqueles dados, né? Ibovespa registrou valorização de 3,5% e valorização de 36,2%. O valor de mercado da companhia hoje é 1.338,3 milhões, ou seja,
1 trilhão, né? Quase 1,5 trilhão. O volume médio diário de negociação durante o quarto trimestre de 2020 foi de 10,9 milhões por dia. Aqui está falando sobre o plano verão. Aqui está falando sobre a questão do processo da Eletrobras. Eu posso fazer uma leitura rápida aqui, ó. Em junho de 2020, a companhia tomou conhecimento por meio de seus advogados sobre o êxito do processo judicial relevante da companhia juizada face às Centrais Elétricas Brasileiras S.A., Eletrobras, cujo objetivo era obter a diferença de correção monetária do período de 1978 a 1993 em cálculos de empréstimo compulsório sobre energia elétrica. O valor foi creditado na conta bancária da companhia no quarto trimestre de 2020. O objetivo de penhora online realizado na conta Eletrobras. Líquido honorário advocatícios, o valor é de 40,3 milhões. Antes tributos incididos, sendo que o impacto do lucro líquido, que foi de 37,4 milhões, já considerando os impactos dos juros sobre capital próprio declarados em 8 de dezembro de 2020. E para a gente fechar esse vídeo, só confrontando as informações aqui, é a demonstração de resultado consolidado, né? DRE. A garganta tá horrível hoje, para variar. O que nós temos aqui? Vamos lá. Receita operacional líquida no quarto trimestre de 2019 foi de 230,8 milhões. E a receita operacional líquida no quarto trimestre de 2020 de 360,606 milhões, um aumento de 56,5%. A gente já tinha até olhado esses dados, é só para confirmar. Lucro bruto no quarto trimestre de 2019 foi de 68,791 milhões e no quarto trimestre de 2020, 116.217 mil, com a valorização de 68,9%. Olhando isso aqui no nosso bom e velho anualizado, nós temos um resultado de lucro bruto da ordem de 43,2% em relação a 2019 e uma receita operacional líquida com aumento de 27,1%. Receitas e despesas operacionais para todos os efeitos ficaram bem em linha, né? A gente tem aqui uma despesa de 46,394 no quarto trimestre de 2019 para uma receita de 55.210 no quarto trimestre de 2020, um aumento de 19%, porém levando isso em consideração ao aumento de receita, é considerado um valor até baixo. Lucro operacional antes do resultado financeiro. Vamos pegar só aqui. No quarto trimestre de 2019 foi de 22.397 mil reais. E no quarto trimestre de 2020 de 61.007 mil reais. Com uma melhora, uma valorização de 172,4%, refletindo isso numa margem operacional que era de 9,7% para uma margem operacional que passou a ser de 16,9%. Lucro operando antes de resultado financeiro, ou seja, o ajustado, sai de 22.397 mil para 59.336 mil. Resultados financeiros finais, né? Lucro no período total de 19.666 mil para um lucro de 86.406 mil. Aí que entra aquele número cabuloso, né? De 352,2%. Olhando o quarto trimestre de 2019 para o quarto trimestre de 2020, porém um resultado operacional final de lucro no período de 34,5%. Tem que apagar aqui, senão não consigo descer.
Finalizando aqui, resultado líquido e margens em 2019, quarto trimestre de 2019, e aqui o quarto trimestre em 2020. E aqui o nosso resultado final. O EBITDA saiu de 31.123.000 no quarto trimestre de 2019 para 71.115.000, uma melhora de 128,5% trimestre a trimestre. Resultado líquido a gente já viu, está os 353,2, né? A margem EBITDA saiu, como a gente já viu, de 13,5% para 19,7%, e o ajustado de 31.123.000 para 69.444, né? O número de ações circulantes da empresa é de 62.850, era de 62.858 ações no quarto trimestre de 2019 e passou a ser de 73.000, deve ser milhões, né? Na realidade, 73 milhões, desculpem, 334.000 no quarto trimestre de 2020. O lucro por ação no quarto trimestre de 2019 foi de 0,30 centavos e o lucro por ação no quarto trimestre de 2020 foi de R$ 1,18, um aumento nada mais nada menos do que de 289,8%. A Home é uma empresa que eu já venho acompanhando há um bom tempo aqui no canal, né? Para quem sabe, eu já venho puxando alguns vídeos, expliquei as questões quando houve a bonificação de ações, né? Eu sempre trago algumas notícias dela. Eu tenho ela na minha carteira, porém isso não é recomendação, como sempre a gente fala de compra ou venda, né? Eu considero uma empresa que tem um futuro muito bom se continuar sendo administrada e levada da forma que está sendo nos próximos anos, né? Ela tem seguido uma linha muito boa desde que eu comecei a acompanhar a empresa, que não é de agora. Para finalizar o nosso vídeo, nós temos aqui o gráfico da Home desde o dia 15 de dezembro de 2020, né? Eu peguei um gráfico curtinho na realidade e trago algumas notícias, né? Que é justamente a notícia do 9/2, que ele fala sobre a receita recorde de 360,6 milhões no quarto trimestre e o inicial de 2021 com 510 milhões com carteira de pedidos, né? Isso aqui que é para quem conhece de máquina, né, principalmente, conhece a Home, automaticamente conhece a Fanuc também, que são duas empresas muito fortes nesse ramo de máquinas e equipamentos, né? Anuncia a parceria para distribuição da linha Robodrill, também eu achei bem positivo para a empresa. A Home fechou hoje, no dia 11/2, que é quando eu estou gravando esse vídeo, a cotação a R$ 21,42, uma alta de 1,09%, uma alta até razoável, tendo em consideração o dia hoje, que foi bem ativo, tivemos uma queda forte, né? Hoje do Ibov, enquanto as ações vinham no processo de recuperação, dado por um boato no mercado, que está virando já vício, né, para todos os efeitos, né? Infelizmente isso tira um pouco a estabilidade, né, e a tranquilidade dos investidores. Ela está com PL de 9, um PVP de 1,93, um dividend yield de 10,3 nos últimos 12 meses. O crescimento nos últimos 5 anos da Home foi de 12,1%. Ela está com a valorização nos 12 meses de 69,70% e uma valorização de 20% nos últimos 30 dias. Tá? Como eu disse, eu considero uma empresa boa, né? Tenho ela na minha carteira, como eu já disse. E se você tem Home na carteira, ou se você está pensando, né? Beleza, coloca aqui embaixo, deixa nos comentários, né, o que você acha da empresa, para que possamos somar cada vez mais conhecimento, né? Conhecimento nunca é demais. E se você está chegando aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, inscreva-se, ative o sininho para receber
as nossas notificações. Deixe seu like, é claro, não custa nada. E compartilhe os nossos vídeos para que possamos cada vez estar trazendo mais conteúdo relevante para todos. E como sempre, muito obrigado a todos e bons investimentos.